Olá, este é o programa Envolva-se e é sempre um prazer estar com você. Nosso Deus é bom, tem cuidado de nós e de geração em geração tem nos abençoado com sua graça e bondade. A palavra de Deus nos garante que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu, você, nós pertencemos ao Senhor. Somos geração bendita do Senhor, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, rebanho do seu pastoreio. O Espírito do nosso Deus sempre nos busca para nos levar a lugares mansos e tranquilos, em lugares de descanso. O fato de sermos propriedade exclusiva do nosso Deus é algo extraordinário, porque o nosso Pai não nos viola em absolutamente nada. Por sermos dele, ele nos deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. Servimos a ele porque queremos servir. Amamos a ele porque queremos amá-lo. Pertencemos a ele, mas não somos obrigados a estar com ele, porque ele nos amou. Ele nos deu a condição de estar com ele por livre e espontânea vontade. A escolha sempre será nossa, de ouvir o conselho dele, de estar na presença dele, de se relacionar com ele. Você escolhe. Você escolhe. Eu quero ler um texto com vocês que está em Deuteronômio 30. Nesse texto, Deus dá instruções ao povo de Israel logo depois da saída deles do Egito. Vamos ler? Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a escolha sempre será nossa. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida. A escolha será sempre nossa. O nosso Deus está disponível para nós em toda a sua plenitude. Ele se revelou aos homens em Jesus em toda a sua plenitude. Plenitude de amor, de graça, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de sabedoria. Não há nada que nós necessitamos que não tenha em Jesus a resposta, a solução, o caminho, a vida, a verdade. Ele é a verdade sobre qualquer situação. Está nele a verdade. A verdade do universo está nele. A verdade da criação está nele. Ele é a plenitude, diz Paulo em uma de suas epístolas. Nele reside toda a plenitude de Deus. Mas a escolha será sempre nossa. E Deus, nesse texto, nos adverte. Escolhe, filho, a vida. Escolhe a vida. Está diante de você a escolha do bem e do mal, da verdade e da mentira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: que comunhão há entre as trevas e a luz? Que comunhão há entre a verdade e a mentira? Entre Cristo e Beelzebul? Nós sabemos discernir entre a verdade e a mentira. Nós sempre saberemos discernir
entre o pecado e a vida, entre a morte e a vida. Todos nós sabemos quando nós estamos errando. E o Senhor nos deu a chance, a oportunidade de escolhermos a vida. O apóstolo João fala: em Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você pode se relacionar com Jesus. Você pode ter essa experiência de ser íntimo da vida, de receber a vida em você mesmo. E deixar que essa vida transforme o seu coração, transforme o seu dia a dia, transforme os seus relacionamentos. Porque Ele é um Deus bom, um Deus sarador. Verdadeiramente, o Senhor Jesus é o Senhor que nos sara. Certa noite, um estudioso procurou Jesus. Ele estava incomodado, inquietado com os ensinamentos de Jesus e lhe disse: Senhor, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para isso, Jesus disse, diz o texto no Evangelho de João: verdadeiramente vos digo que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais intrigado ainda ficou Nicodemos e replicou: Senhor, como pode um homem velho, sendo ele adulto, nascer de novo? E Jesus continua ensinando a Nicodemos sobre o poder do novo nascimento. E diz a ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em Jesus, nós temos a oportunidade, todos os seres humanos, todos nós temos a oportunidade. João descreve isso como o poder de nos tornarmos filhos de Deus por escolha. Aos que creem no seu nome, afirma João, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se eu e você, por escolha própria, não nos colocarmos na mão do Espírito Santo para um novo nascimento, jamais poderemos compreender as coisas do céu, as coisas concernentes ao reino de Deus. E esse novo nascimento acontece de uma forma extraordinária, que não depende de mim ou de você. Jesus falou: o que é nascido de Deus é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É sobrenatural. Você simplesmente coloca a sua vida, o seu coração, nas mãos daquele que é eterno e vive para sempre. E no abrir e fechar de olhos, você é uma nova criatura. Pela obra redentora do Calvário. Ele lhe deu o poder de se tornar filho, herdeiro das bênçãos do seu Deus. Por isso, lá em Deuteronômio, ele diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Eu convido você a escolher a vida. Convido você a abrir seu coração para que o Espírito Santo faça esse milagre no seu íntimo. E se você já é nascido de Deus,
Se você já passou por essa experiência maravilhosa, eu convido a você para que você se envolva com o Espírito Santo de Deus, se envolva com a verdade eterna e desfrute dela, porque ela é um presente do céu para você. Nela está a vida. Nessa palavra você tem conselho para tudo o que você precisa. Você tem direção para tudo o que você precisa. Você pode ser bem-sucedido em tudo o que você realizar, porque o seu Deus te fez para isso. Ele fez você mais do que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Paulo, dando graças a Deus pela vida dos irmãos, na carta de 1 Coríntios diz: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Nós fomos enriquecidos nele. Temos em Jesus tudo o que nós necessitamos. Paulo, pelo Espírito Santo, recebeu o entendimento do Evangelho de uma forma ampla e maravilhosa. E ele não sonegou, ele não nos negou nenhum conhecimento acerca do que ele recebeu. Tudo o que Deus colocou no coração de Paulo acerca do Evangelho, ele escreveu para a nossa edificação. E Paulo diz: eu dou graças a meu Deus a respeito de vós, pela graça dele revelada, porque em tudo ele nos enriqueceu. Aí fica aquela pergunta: como que eu posso desfrutar desse enriquecimento, do conhecimento e da graça de Cristo? Vamos ler mais um pouco dos ensinos de Paulo? Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 27, Paulo diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O texto diz: aquele que sonda os corações. De quem o texto está falando? Quem é aquele que sonda os corações, que conhece a mente de Cristo, que intercede pelos santos? A resposta a essas perguntas está no verso 26. Vamos ler? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele, o maravilhoso Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus não lhe deu somente uma nova natureza. Ele também deu a você um presente maravilhoso, o batismo com o Espírito Santo. Ele enviou do céu o Espírito da verdade para habitar dentro de você. E esse Espírito maravilhoso, que procede do trono de Deus, veio para interceder por nós, para nos ensinar a verdade, nos ensinar acerca de todas as coisas que nós precisamos conhecer. Paulo, também ensinando sobre o Espírito Santo, diz: nós não recebemos o Espírito que procede do mundo, mas sim
o Espírito Santo de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus lhe enriqueceu em tudo gratuitamente. E para que você saiba desfrutar disso, Ele enviou para morar com você o Espírito Santo da verdade. Em um outro texto, em Romanos 12, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o seu culto, este é o meu culto racional. Nos apresentar a Deus voluntariamente, fazer a escolha de se relacionar, de se envolver com o Espírito Santo e com a palavra que nos foi enviada. A partir daí, você dá a Ele a condição de lhe ensinar sobre todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Existe um propósito pelo qual o Espírito Santo foi enviado para você. Lhe dá conhecimento, lhe dá graça e glória, fazer você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque nisso está a vida. Disso depende a sua vida. Rogo-vos, pois, irmão, é o apelo de Paulo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, continua o texto, com este século. Não tome a forma deste século. Não se amolde ao raciocínio, aos pensamentos deste século, que não nos conduz a nenhuma vitória. Não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E tem um propósito para isso, para que experimenteis, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Envolva-se com esta palavra. Envolva-se com o Espírito Santo. Você foi feito mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Dê ao Espírito Santo o que ele procura. A condição de lhe socorrer e de lhe ajudar nos seus momentos de dificuldade. Foi um prazer estar com você. Foi um prazer poder partilhar do que Deus tem me dado, do que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Que a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus seja abundante sobre você e sobre todos aqueles que você ama. Um grande abraço e até o próximo programa.